Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Revista do Botafogo, onde nós vamos falar aqui sobre curiosidades, análises, notícias, informações do nosso Botafogo de futebol e regatas. Saudações alvinegras, saudações botafoguenses, meus irmãos de camisa. Peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, possam curtir os nossos vídeos, compartilhar os nossos vídeos, mandem em todos os grupos dos amigos botafoguenses e também ativar o sininho para que assim que o nosso vídeo seja lançado no YouTube, chegue no YouTube, já apareça logo para vocês. Se inscrevam no nosso canal, é muito importante para que a gente possa cada vez mais trazer um conteúdo melhor e mais estruturado para cada um de vocês, meus irmãos de camisa botafoguenses. Hoje já estamos aqui falando na madrugada de domingo de Páscoa. Feliz Páscoa para todos vocês. Essa Semana Santa tenha sido de muita paz, de muita alegria para cada um de vocês. E que esse domingo de Páscoa seja um domingo de celebração para cada um de vocês, botafoguenses e suas famílias. E nesse domingo de Páscoa, o Botafogo enfrentará a equipe do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. O Botafogo viaja a Belo Horizonte para enfrentar a equipe do Atlético Mineiro. O Botafogo precisando vencer no Campeonato Brasileiro para melhorar um pouco a sua posição na competição. Por nesse momento, o Botafogo está em 12º lugar no Campeonato Brasileiro e precisa melhorar a sua posição em busca do bicampeonato brasileiro. É possível, nós sabemos que o nosso time tem muito a melhorar, muito a desenvolver com o Renato Paiva, e sabemos também que teremos uma qualificação de elenco que é necessária, é fundamental, é importantíssima para o segundo semestre, para a disputa da próxima janela, né? Através da próxima janela que será aberta, nós temos certeza que o Botafogo vai melhorar bastante o seu elenco. Mas é importante que a gente não deixe que se descole muito do topo da tabela, das posições iniciais de tabela. Então é muito importante que o Botafogo vença aqui para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vem de 5 partidas sem vitória, perdeu para o Santos, empatou com o Vitória da Bahia, perdeu e foi goleado para o Deporte Iquique na competição que é a Copa Sul-Americana, que o Atlético Mineiro está disputando. Empatou com a equipe de São Paulo, assim como o Botafogo também empatou, e empatou com o Cienciano também pela Copa Sul-Americana. Ou seja, o Atlético Mineiro vem num momento difícil, então o Botafogo também precisa se aproveitar deste momento. O time não vem desempenhando tão bem com o técnico Cuca, que tem uma história com o Botafogo, né? Não precisamos nem falar aqui, uma história que vem de 2007, de 2008, depois não retornou, mas o Botafogo foi convidado algumas vezes, não retornou o Botafogo, hoje é o treinador do Atlético Mineiro, e nesse momento não vem conseguindo fazer com que a sua equipe jogue da maneira que ele espera, da maneira que o torcedor atleticano, que o torcedor do Galo espera. Então o Atlético não vem bem, o Botafogo, que tem um histórico muito positivo contra o Atlético Mineiro, é uma reedição da última final da Copa Libertadores, onde o Botafogo venceu o principal título da sua história em cima do Atlético Mineiro no Monumental de Nunes, naquele dia histórico, naquele 30 de novembro histórico, onde o Botafogo foi campeão da Copa Libertadores. E historicamente o Botafogo costuma se dar muito bem com o Atlético Mineiro. Esperamos que não seja diferente no jogo de hoje. O Botafogo deve repetir a equipe que foi a campo contra o São Paulo, uma escalação muito mais aprazível, muito mais dentro do que temos de melhor hoje, para que o Botafogo possa buscar a vitória, com o John, Vitinho, Jair, Alexander Barbosa, Cuiabano, lateral esquerda, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, ali na armação do jogo, ali no meio de campo, se apresentando também nas pontas para jogar, com Matheus Martins, com Arthur e com Igor Jesus lá na frente. O Atlético Mineiro deve compor com Everson, Saravia, que conhecemos muito bem, jogou aqui no nosso clube, Lianco, que foi um jogador que o Botafogo teve interesse no ano passado, mas acabou indo para o Atlético Mineiro, Alonso e Caio Paulista, Gustavo Scarpa, Rubens, Fausto Vera e Coelho, na frente Hulk e Rony. Essa será a equipe do Atlético Mineiro. Tem jogadores qualificados, mas o time não está conseguindo ter uma boa engrenagem, mas é um adversário perigoso, um adversário difícil, não será uma partida fácil, mas se o Botafogo colocar o seu melhor dentro de campo, o Botafogo tem totais condições de sair vitorioso da partida em Belo Horizonte. Algumas notícias importantes: o Alan viajou com o time e vai estar à disposição depois de ter resolvido alguns problemas pessoais, alguns problemas familiares. Ele já está de volta à equipe do Botafogo, estará à disposição do técnico Renato Paiva.
Assim como também Gregori, que foi uma notícia importante essa semana, o Botafogo comemorou bastante. Renovação do contrato do Gregori até 2028, mais 3 anos aí de contrato com a equipe do Botafogo. Jogador já histórico do Botafogo, fez aquela falta lá e foi expulso logo no começo da partida contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores. Ainda assim o time se superou e foi campeão, e aí virou camisa, virou tudo mais, aquela expulsão do Gregori. E depois fez o gol do título brasileiro histórico de 2024. Então o Gregori realmente um jogador muito importante já da nossa história, renovado até 2028 no Botafogo, e é um jogador que entrega dentro de campo, é um verdadeiro pitbull dentro de campo, um grandioso marcador, dos melhores marcadores de meio campo no futebol brasileiro, e é acertada a decisão da SAF. Parabéns, SAF, parabéns, John Textor, parabéns, Tairo Arruda, toda a equipe do Botafogo pela renovação de contrato com o Gregori. Muito sucesso, ainda mais sucesso para você, Gregori, nos próximos anos vestindo a nossa camisa do Botafogo de futebol e regatas. Outra informação importante também, Santiago Rodrigues está fora da partida, continua sentindo ali o trauma que teve na perna esquerda na partida contra o Red Bull Bragantino, está fora desse jogo, então mais confirmado do que nunca, Matheus Martins ali jogando pelo lado esquerdo do nosso ataque, Arthur pelo lado direito e o Igor Jesus na frente amanhã nessa partida contra o Atlético Mineiro. Não teremos à disposição Santiago Rodrigues, que se recupere logo para poder pegar ritmo de jogo. É importante entrar no ritmo do futebol brasileiro, que ainda não entrou, e contribuir para o nosso clube. Acredito que o Santiago Rodrigues ainda pode contribuir muito para a equipe botafoguense. Caminhos, tema principal que a gente falou aqui do vídeo, caminhos para que o Botafogo possa vencer o Atlético Mineiro amanhã. Muito importante que o Botafogo tenha cuidado na parte defensiva. O Botafogo precisa ter intensidade defensiva. A gente já falou nos últimos jogos, nos últimos vídeos, no último vídeo principalmente, que foi um problema na partida contra o São Paulo. Não pode deixar que o jogador chute a bola com tamanha tranquilidade como aconteceu na partida contra o São Paulo. O que é intensidade na marcação? O jogador botafoguense precisa se aproximar dos adversários, ter esse fôlego na marcação o tempo inteiro para não dar chance ao Atlético Mineiro de jogar com tranquilidade. Essa intensidade defensiva que o Botafogo precisa ter, atenção defensiva. Não pode um jogador, um centroavante adversário, e amanhã não pode deixar que isso aconteça com o Hulk, não pode deixar que isso aconteça com o Rony, não pode deixar que o Gustavo escape dessa liberdade, entrar na área sozinho para finalizar. Tem que ter a marcação corpo a corpo. Jair tem que estar atento a isso. Barbosa, que afundou naquele gol do São Paulo, precisa estar atento a isso. E eu acredito que o técnico Renato Paiva bateu muito nisso, inclusive jornalistas da TV Globo, outras TVs que tiveram acesso aos treinos no Espaço Lonier, disseram que o Renato Paiva puxou muito com relação à questão defensiva, que amanhã isso vem a ser mostrado na prática, essa evolução na intensidade defensiva. Não pode deixar jogador solto, nem jogador fazer jogada com tranquilidade. Precisa ter pressão, firmeza na fase defensiva dentro da partida contra o Atlético Mineiro. É um dos caminhos para essa vitória. O outro caminho é o seguinte: precisa ajustar a questão da finalização, precisa ajustar a questão do último passe. Senhor Arthur, senhor Matheus Martins, o senhor Savarino, que fez um belíssimo gol de fora da área, mas quando teve a oportunidade cara a cara com o goleiro, perdeu o gol. Precisamos ter mais apuro técnico na hora das finalizações, porque o Botafogo tem perdido muitos gols. Eu fui até criticado, né, em algumas situações, em alguns grupos de botafoguenses, por ter falado sobre evolução. Evolução no sentido que a gente criou muito mais possibilidade de gol. Mas se o jogador não chegar lá e não transformar essa possibilidade de gol em gol, ou seja, tendo apuro técnico na finalização, aí fica difícil. Aí não tem treinador que resolva. Por mais que o Renato Paiva tenha, sim, as suas responsabilidades pelos últimos resultados do Botafogo que não foram bons, os jogadores precisam acertar as finalizações. Precisa acertar o último passe. O Vitinho também, quando chega muitas vezes na linha de fundo, consegue fazer a jogada toda e não acerta o último passe. Então, senhor Matheus Martins, senhor Vitinho, senhor Arthur, senhor Savarino, vamos apurar esta finalização para que a gente aproveite as oportunidades e saia vitorioso da partida contra o Atlético Mineiro, saia vitorioso de Belo Horizonte. Muito importante isso, é um dos caminhos para a vitória contra o Atlético Mineiro amanhã. Então, Marlon Freitas, outro jogador, não pode, e é isso muito culpa do Renato Paiva, não pode ser uma peça perdida no meio de campo. Tem que trazer o Marlon Freitas para participar mais da construção de jogo, da saída de bola, que o Botafogo tem dificuldade na saída de bola. O Marlon Freitas é um jogador de qualidade técnica, de qualidade de passe. Então ele precisa participar dessa saída de bola para que o Botafogo saia com mais tranquilidade, com mais qualidade e consiga deixar os jogadores de ataque com possibilidade de gol, com possibilidade de fazer jogadas
e não dá também ao Atlético a bola no nosso campo de ataque, como aconteceu em algumas jogadas, principalmente na última partida contra o Bragantino, que fez mais pressão em cima da gente. Então tem que qualificar essa saída de bola e o Matheus Martins precisa fazer parte, o Marlon Freitas, desculpa, o Marlon Freitas precisa fazer parte disso, porque o Marlon Freitas tem essa qualidade para poder sair jogando. E esse é mais um ponto importante para o Botafogo conseguir chegar no caminho da vitória contra o Atlético Mineiro. Então esses são os pontos que nós queríamos trazer aqui nesse vídeo de hoje, caminhos para a vitória contra o Atlético Mineiro. Acredito que o Botafogo tem total condição de sair de Belo Horizonte com essa vitória. Peço a vocês que ajudem o nosso canal a crescer cada vez mais uma vez, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, ativa o sininho, compartilha com todos os amigos botafoguenses, com os nossos irmãos camisa, e também comente aqui no vídeo para que gere o debate. É muito importante o seu comentário aqui, que isso vai mostrar também para o YouTube que o nosso vídeo é relevante, que o nosso conteúdo é relevante. Falando sobre o Botafogo, mais um canal para vocês aqui, a Revista do Botafogo, com uma forma diferente de pensar o futebol, pensar o Botafogo, fazer uma análise detalhada das partidas, para que venha engrandecer aí a cada um de vocês no conhecimento acerca do nosso clube, dos movimentos que o nosso clube tem feito, a maneira que o nosso clube tem jogado e os caminhos que o nosso time precisa ter para poder alcançar a vitória. Um grande abraço a todos vocês, saudações alvinegras, meus irmãos de camisa, saudações botafoguenses, continuamos aqui firme e forte. Grande abraço a todos vocês!